Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia para mais um domingo na nossa EBD, mesmo à distância, mas nada não. Daqui a pouco, logo, isso tudo vai passar, certo? Então, hoje nós vamos começar nossa aulinha com a nossa introdução, mas hoje vai ser diferente. Vai ser com minha irmã, a Mã. Ai, meu Deus, quebrou o nome! E agora o que é que eu faço? Ai, meu Deus, eu não sei o que é que eu faço, ela vai chegar. Tô chegando! Ai, esconde! Oi, Amanda! Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, todo mundo nessa pandemia, em casa, em quarentena, lavando as mãos, passando álcool em gel, aula online. Vocês estão tendo aula online? Eu tô tendo aula online. E você, Débora? Eu tô tendo muita aula online, muita coisa pra fazer, muita coisa pra estudar. Mas a gente, mesmo assim, a gente tem que escolher um tempinho pra gente sentar, orar, ler a Bíblia, certo, gente? Todo dia a gente tem que separar um tempo pra falar com Deus, né, Amanda? Isso mesmo. E hoje, na nossa aulinha, a gente vai falar sobre duas coisas. Quatro não, duas. E a primeira que a gente vai falar é sobre não contar mentiras. Aqui, ó, não contar mentiras. Tia, não contar mentiras inclui esconder alguma coisa? Sim. Inclui esconder alguma coisa. E o que é que a Bíblia nos ensina sobre não contar mentiras? Bora todo mundo lá, ou todo mundo pegar a Bíblia e abre em Êxodo. Êxodo o que, Amanda? Êxodo 20:16. 20:16. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Corre lá, pede pra mamãe e pra papai pra pegar a Bíblia. Vou ler, viu? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Débora, o que é isso? Falso testemunho é não contar mentiras sobre o próximo. É não inventar as coisas sobre o próximo, sobre a pessoa que está próxima da gente, sobre nosso papai, nossa mamãe, nossos amigos da escola, nossas professoras, nossos primos, nossas tias. A gente não pode inventar mentira, a gente não pode inventar nada. A gente tem sempre que contar a verdade. E sabe o que é que esse versículo está falando pra gente? Ele está falando justamente isso. A gente não pode contar mentira, porque papai do céu não gosta. E sabe o que é que esse versículo tá? Ele tá no livro de Êxodo. E esse versículo faz parte dos 10 mandamentos que Deus enviou para o povo dele. E ele ensina que a gente não deve contar mentiras, né, Amanda? Isso mesmo. E a Bíblia nos ensina que falar a verdade em qualquer situação. Como diz em Efésios 4:25. Bora lá, todo mundo agora abrindo em Efésios 4:25. 4 é a Amanda. 4:25. Versículo 25 é a Amanda. Isso, Débora. Tá. Vou ler. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Vocês viram? Nós devemos falar a verdade em todos os momentos. Agora eu quero todo mundo aí em casa falando a verdade para papai, para mamãe, para o irmão, para a irmã, em todos os momentos. Não é, Débora? É verdade. E outra coisa que vocês vão aprender na aula de hoje, e a gente vai dar só uma palhinha, só um pedacinho para vocês ficarem mais curiosos. Ó, o que é que a gente vai aprender hoje? Antes de mostrar a plaquinha, eu quero que todo mundo abra. Lá em Marcos 16:15. Bora lá, todo mundo abrindo lá em Marcos, depois de Mateus, Novo Testamento, tá, gente? Marcos, capítulo 16:15. Capítulo 16, versículo 15. Muito bem. Vamos lá, espero que todo mundo já tenha aberto, eu vou ler agora. E disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Olha, Deus fala que a gente tem que pregar o evangelho. Tia, o que é evangelho? Evangelho é a Bíblia, a palavra de Deus, ó. O que ele nos ensina, o que ele manda que a gente siga, que a gente faça, que a gente pense, que a gente fala, que a gente sente, que a gente acredite
Tá tudo aqui na Bíblia. E ele manda que a gente pregue, que a gente fale o evangelho dele, a palavra dele, o que está escrito aqui. Sabe o que é que Jesus mande que a gente faça? Que a gente, por todo mundo, qualquer pessoa que a gente tiver, que a gente conheça, o nosso irmão, nossa irmã, o nosso colega lá da sala, a nossa tia que ensina a gente, nossos professores, nossos coordenadores, nosso papai e nossa mamãe, a gente tem que ensinar para eles o que é que está escrito aqui. E sabe o que é que está escrito aqui de mais importante? Que um dia Jesus se entregou numa cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Porque a gente já nasceu pecador. A gente mente, a gente rouba, a gente machuca o irmão, a gente briga com nossos irmãos, a gente desonra o nosso pai, nossa mãe. A gente faz muita coisa ruim. Até a gente pensando no que a gente tá sentindo, a gente peca. E o preço desse pecado, sabe o que era? Era a morte. Mas Cristo, um dia, veio para morrer no nosso lugar. Porque Deus nos amou tanto, 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 que entregou seu único filho para morrer no nosso lugar. Certo? E aí, Amanda, o que é que a gente aprendeu até agora? Que não devemos contar mentiras. Mais perto. Ui! Não devemos contar mentiras. Que devemos falar a verdade em todos os momentos. E devemos pregar o evangelho a toda criatura. Muito bem. E falando em contar a verdade, Amanda, eu esqueci de falar um negócio. O que esqueceu? Sabe essas plaquinhas com o nome da gente? Sim. Sem querer, o teu unicórnio soltou. Mas tudo bem, você pelo menos contou a verdade e já tinha quebrado antes. E tu não me avisou. Mas olha, o importante foi que eu contei que eu pensava que eu tinha quebrado. E toda vez que a gente fiz alguma coisa sem querer, quebrar alguma coisa, a gente, às vezes, querendo, a gente machuca o nosso colega, falando alguma coisa que fez ele se sentir mal, que deixou ele triste. A gente pega uma coisa sem pedir permissão, a gente quebra, mesmo sem querer. A gente tem que ir lá, tem que se arrepender, tem que pedir perdão. Desculpa, tá, mano? Certo. Mesmo eu não tendo quebrado. Tem que pedir perdão pra pessoa que a gente machucou, que a gente mentiu. E pedir perdão a Deus, que é o mais importante. Tá, gente? Beijão. Tenha uma boa aula. Prestem atenção no louvor com tia Milena. E prestem muita atenção na aulinha, tá? Deus abençoe vocês. Tchau! Olá, pessoal! Bom dia! Que bom estarmos aqui em mais um Domingo do Senhor. E nesse momento nós vamos louvar. Essa música que a gente vai cantar, ela trata sobre a mentira, que é uma coisa que vocês vão aprender hoje, que é um pecado que desagrada muito a Deus. E não sei se vocês conhecem a música, ela é de Aline Barros, faz alguns anos que foi lançada, mas vamos cantar juntos. Se você não conhece, aprenda também pra gente cantar, tá bom? Vamos lá? Vamos, galera, combater esse mal. Somos a força do bem, ninguém pode nos derrotar. Com a espada da verdade, vamos lutar. Mas essa dona da lelé da cuca pensa que pode todos enganar. Primeiro de abril não é o dia dessa dona mentirinha. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé, chulé. Mais, 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 todo dia a dia, pra aprender da verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, dona mentirinha, sai do meu pé, chulé. Mais, 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 todo dia a dia, pra aprender da verdade mais e mais. Dona mentirinha, você não sabe correr, tem a perna curta, não pode se esconder. Somos invencíveis do exército de Deus. Jesus é verdade, vamos vencer. Mas essa dona da lelé da cuca pensa
pra aprender na verdade mais. Sai, 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 sai do meu pé, toda mentirinha sai do meu pé, chulé. Mais, todo dia a dia, pra aprender na verdade mais e mais. Sai, 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 sai do meu pé, toda mentirinha sai do meu pé, chulé. Mais, todo dia a dia, pra aprender na verdade mais. Sai, 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 sai do meu pé, toda mentirinha sai do meu pé, chulé. Mais, todo dia a dia, pra aprender na verdade mais e mais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e continuem atentos na aulinha para vocês aprenderem o que é que as professoras vão dizer, tá bom? Bom, gente, e essa segunda música, eu acho que vocês já conhecem a letra dela porque vocês cantam na EBD. E a letra dela é muito bonita porque fala sobre o amor do nosso Deus. O amor que Deus teve por nós por enviar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Então vamos cantar essa verdade e ao mesmo tempo agradecer a Deus. Agradecer porque Jesus veio e morreu em nosso lugar. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como um homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como um homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do
espero que vocês tenham gostado mais desse momento de louvor e que Deus continue abençoando vocês. Tchau! Bom dia, crianças, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Que maravilha, que privilégio, mais um domingo na presença do Senhor, mais uma oportunidade que me foi dada de estar com vocês, ainda que de modo remoto, tá? E hoje nós vamos aprender um pouquinho, né, sobre Samuel. Nós vamos estudar a nossa aula de hoje, né, ela tem como título A Visão de Samuel, ok? Antes que a gente comece a falar da aula, ler os textos bíblicos e tentar entender um pouco mais, vamos ter um momento de oração, ok? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor, em motivo de gratidão e também para que Ele abra a nossa mente, a gente consiga entender melhor a sua palavra, ok? Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um domingo na tua presença. Te agradecemos por essa imensa oportunidade de estarmos juntos, mesmo distantes. Te agradecemos por essas ferramentas que tu tens colocado à nossa disposição. Obrigado, Pai, por a vida de cada uma dessas crianças, os seus pais que têm incansavelmente, domingo após domingo, os acompanhado, para que eles possam assistir às aulas. Muito obrigada, Deus, por tudo que tu tens feito, pela nossa saúde, pelo cuidado conosco. Senhor, nós te pedimos ainda que nos instrua, que agora os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração esteja fixo a ouvir a tua palavra e o que o Senhor possa falar aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, né? Eu já comentei que nós vamos falar sobre o título da nossa aula é A Visão de Samuel. Então vamos relembrar rapidamente, né, quem foi Samuel, qual é a história de Samuel, né? Então Samuel, né, eu acho que vocês lembram, né, já devem ter ouvido em algum momento, ele é fruto de muita oração, de um milagre, né? A mãe de Samuel chamava-se Ana, né, e seu pai Eucana. Então, por que eu falei que Samuel é um milagre? Porque a sua mãe não podia ter filhos, né? Mas ela orou muito ao Senhor, o Senhor a ouviu e em uma das suas orações ela falou ao Senhor que se o Senhor lhe concedesse o privilégio de ser mãe, essa criança que ela tivesse iria servir ao Senhor, né? E foi isso que ela fez. Vocês podem me acompanhar aqui, ó, olhando, tá, nas imagens. Aqui está a mãe de Samuel, Ana, né, de joelhos, orando, chorando, intercedendo. Deus atendeu as suas orações, ela teve um filho aqui juntamente com seu marido Eucana. Ela está indo entregar o bebezinho depois que ele nasceu e cresceu, né? Não dependia mais do leite materno, precisava mais de tantos cuidados da mãe. Ele foi entregue ao sacerdote Eli, né, e ficou lá no templo servindo ao Senhor, aprendendo, né, crescendo na graça e no conhecimento. Então, Samuel é um milagre e foi um homem temente a Deus que fez uma grande diferença na sua época, tá? Então, o texto que nós vamos estudar hoje, tá, encontra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, dos versículos 11 ao 21. Então, o texto está aparecendo aí para vocês, mas é bom que vocês acompanhem com a Bíblia, tá? Então, quem tiver aí com sua Bíblia em mãos, tá? Abra, por favor, e vá acompanhando, certo? Se não tiver, a Bíblia estiver perto, pode pegar, dá tempo, ok?
Então, o texto que nós vamos ler, né, na verdade, no início desse texto, Deus fala com Samuel numa visão. Nós não vamos ler desde o começo, vamos ler a partir do 11, tá? Vamos lá. Então, disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Versículo 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, esse era o nosso texto, tá? E agora a gente vai tentar entendê-lo um pouquinho, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pode estar entendendo essa mensagem? O que o texto que nós lemos quer dizer? Então, é necessário que a gente converse um pouquinho antes lá no início do texto. Como eu falei, Samuel, um profeta, foi entregue ao sacerdote Eli, aqui tem uma ilustração, tá? Foi entregue ao sacerdote Eli para ficar lá no templo e servir ao Senhor, em cumprimento à promessa que sua mãe fez. De fato, ele era um menino, depois um jovem, e depois um homem temente a Deus, e o povo reconhecia isso. Uma noite, Samuel estava deitado, ia dormir, e ouviu uma voz, era o Senhor falando com ele. No início ele não percebeu que era Deus, porque ele ainda não tinha essa percepção, mas depois o próprio Eli o instruiu e ele percebeu que era o Senhor e ouviu. E o que o Senhor disse para ele foi exatamente o que a gente acabou de ler lá no texto. O que Deus estava querendo dizer era que Eli tinha 2 filhos, esses rapazinhos que estão aparecendo aqui, Ofni e Finéias. Eli tinha esses 2 rapazes, tinha esses 2 filhos que não eram tementes ao Senhor. Diferente de Samuel, eles eram desobedientes, eles não faziam aquilo que deveria. Vocês sabem que naquela época do Velho Testamento tinha os sacrifícios, tinha toda essa cultura, mas eles não seguiam isso à risca. E não eram obedientes, eram crianças, eram filhos desobedientes. E qual era a função do pai? O que os nossos pais fazem quando nós erramos? Eles nos repreendem, nos chamam a atenção para que a gente corrija. Eli não fez isso. Então Deus, nessa visão, que foi o texto que nós lemos, do versículo 11 ao 21, estava dizendo para Samuel, através de uma visão, que iria punir Eli e os seus filhos, a sua casa, por conta desses pecados. Então vejam como é difícil, como é complicado quando não se obedece a Deus. Ele às vezes, na grande maioria das vezes, ele acaba nos punindo, certo?
Então, nessa visão de Samuel, né, a missão de Samuel, Deus falou com ele, então ele tinha que falar. A gente viu lá no final do texto que de manhãzinha né, ele ficou lá no quarto, tá aqui Samuel deitado, após ouvir a visão, e ele ficou um pouco receoso. Por quê? Porque ele amava Eli, porque ele respeitava Eli, né, o sacerdote, e ele ficou assim um pouco de receio de falar aquilo que Deus tinha dito, porque era uma coisa muito forte. Às vezes a gente não fica com um pouco de receio, né, de falar alguma coisa para alguém, né, de chamar o nosso coleguinha a atenção, de dizer que ele não está agindo corretamente. Então, Samuel teve esse receio, mas era uma missão que Deus deu para ele. E ele tomou a decisão certa, ele falou toda a verdade, né? Ele acabou falando a verdade, dizendo aquilo que o Senhor realmente tinha falado. A nossa função é essa, né? Então, a gente hoje não tem mais essa visão, não tem mais o privilégio de ouvir a voz de Deus diretamente, mas nós o ouvimos através da sua palavra. Então, se nós sabemos que uma coisa que está acontecendo, que alguém está fazendo, não é correta, então o que a gente tem que fazer? Em amor, né? Com delicadeza, falando assim bem calmamente, mansamente, instruir aquela pessoa que talvez esteja fazendo alguma coisa errada, tá? Então Samuel teve fez a opção correta, né? Ele falou a verdade, né? E ele fez a escolha certa por quê? Porque nós devemos sempre falar a verdade. Nós devemos sempre falar a verdade por quê? Né? Então, a gente pode citar aqui 2 textos bíblicos. Efésios 4, 25, que diz, né? Não precisam abrir a Bíblia, né? Se quiserem, mas o texto está aqui. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, é a nossa missão, é o nosso papel. Primeiro porque quem não fala a verdade, né, a mentira não procede de Deus. E também porque a gente deve, né, ajudar uns aos outros, né, que somos membros uns dos outros, né. Então, a gente tem que falar essa verdade. E um outro texto que a gente pode destacar também no Antigo Testamento, né, onde tem o texto de Samuel, o livro de Êxodo, né, o 9º mandamento, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então isso é muito forte, ainda persiste até hoje. Nós não devemos, em maneira alguma, em hipótese nenhuma, falar nem uma mentirinha, nem uma mentira, né, nem uma mentirona, tudo é mentira do mesmo jeito. Tudo é pecado, tudo é desobediência, tá? Então, a gente deve falar a verdade, ok? Então, aqui só ilustrando 2 caminhos diferentes. Ou a gente fala a verdade ou a gente fala a mentira. Samuel escolheu o caminho correto, ele falou a verdade. Mesmo sendo difícil aquilo que ele tinha que falar, ele acabou falando a verdade, que o Senhor iria punir a casa dele por conta da desobediência dos filhos dele, Ofni e Finéia, e porque ele não punia os filhos da forma como deveria, ok? Então, Deus, e aí para a gente, né, continuar com esse raciocínio, Deus nos criou para quê? Para que a gente tivesse livre acesso a Ele, tivesse comunhão com Ele. E uma das consequências da mentira que aconteceu, né, lá desde o início, no Éden, lá na criação, lá no jardim, quando Adão e Eva tinham total acesso ao Senhor, é que a mentira, assim como os outros pecados que a gente pode vir a cometer, ela nos afasta de Deus, tá? Então é importante que a gente tenha consciência disso, né? É bom que cada um de nós tenhamos essa consciência. A mentira, né, que é um pecado, os pecados, eles nos afastam de Deus. E isso já vem de muito tempo, não é de hoje, né? Não é de ontem, não é do ano passado. É desde o Éden, né? Desde aquele primeiro pecado que nós
nos afastamos do Senhor, né? Nós nos afastamos dele e isso não é bom, tá? Então aqui tem uma ilustração, né? Só para fazer uma analogia, né? Todos vocês conhecem o Pinóquio, né? Então o Pinóquio ele mente e o nariz dele vai crescendo, né? Não é isso que a história conta, tá? Então, mas se o problema fosse só que o nosso nariz fosse crescer, era uma coisa, ainda não seria tão ruim, né? Mas o problema não é esse, né? Que não é só isso que acontece. A mentira, assim como os outros pecados, nos afastam de Deus. Portanto, a gente não deve contar mentiras, né? Por mais que a verdade seja um pouquinho difícil às vezes de falar, a gente tem que falar a verdade porque a gente acredita na Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus, ok? Tá bom? Então, para finalizar essa nossa aula de hoje, a gente tem que a gente acredita nessa mensagem da cruz, que é a verdade, e a gente tem que sair, né, pregando a verdade, falando a verdade. É o que está lá em Marcos 16:15, né? E disse o Senhor: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, o evangelho de Deus é a verdade, é aquilo que vai nos libertar, abrir os nossos olhos para uma nova perspectiva. A palavra de Deus é a verdade, é isso que a gente tem que é nisso que nós acreditamos e é isso que nós devemos fazer, tá? A palavra de Deus é a verdade, a gente tem que pregar essa verdade a toda criatura, mesmo que às vezes seja um pouquinho difícil, né? Por isso que a gente tem que agir em amor e com sabedoria que vem do Senhor, tá ok? Então, para a gente finalizar essa aula de hoje, tá? Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, ok? Peço licença aí, né, por direitos autorais, coloquei uma foto nossa quando a gente estava tendo as aulas lá presenciais, tá? Então vamos lá, fechem os olhos, né? Vamos orar ao Senhor agradecendo por esse momento. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por essa palavra maravilhosa, obrigada por nos mostrar mais uma vez que a Tua palavra é a verdade. Senhor, que essa verdade nos guie, nos conduza, seja a nossa forma de viver, embasado sempre nessa verdade, mesmo que às vezes seja difícil, mas que a gente se apegue a ela e fale dessa verdade absoluta para todo mundo, para todas as criaturas. Muito obrigado. É isso que nós te oramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, que essa palavra se fixe nos corações e que a gente em breve possamos estar nos encontrando lá na nossa salinha, tá? Um abraço a todos.